Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 8 de dezembro, agora na Espanha, 20 horas em ponto no Brasil, 16 em ponto da tarde. Gente, a BTC aqui no 15 minutos está desenhando um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Quando a gente começa a desenhar aquela reguinha, é porque vem uma paulada para cima ou para baixo. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente está no bico de uma figura triangularizada. Lembrando aos senhoritos que a gente liquidou os dois lados dos super alavancados no sentido short, quando bateu 104,88, e no sentido long, quando voltou para 90.500 naquela mega agulhada de 5 de dezembro. No gráfico semanal, a BTC está vulcânica, só vai parar acima de 111, talvez 117, pode até agulhar para 120 mil dólares. Gente, nós estamos nos momentos finais que antecedem uma mega pernada, uma mega atração parabólica. Muitos de vocês vão se surpreender com o que vai acontecer nas próximas horas, talvez nos próximos dias. Não falta muito para mega. É só ver o que está acontecendo com uma Vax, com uma Solana. Estão todas acumulando a ponto de explodir a qualquer momento. A BNB também. Muitos chamarão de sorte lá na frente. A dominância também tá em vias de desenhar o primeiro Morobuzu para baixo. Não esperem esse Morobuzu ser formado para baixo para entrar nas melhores altcoins, principalmente essas dos gemas. Muitos vão chamar de sorte. Poucos vão reconhecer que você estudou, que você pesquisou aqui no YouTube os melhores influencers. Eu fiz uma pesquisa profunda dessas gemas no Gemas Altcoin Alert. Foram inúmeras horas de pesquisa com as melhores altcoins. Se você está em cada um desses projetos do Gemas, já está tendo um belíssimo lucro. Ainda não é tarde para embarcar. Finalmente, a gente está vendo um sentimento cada vez mais otimista no mercado cripto, mas este não era o caso há poucas semanas atrás, uma semana e meia, duas semanas antes da eleição do Donald Trump. A gente sabia o calvário que era estar embarcado no mundo cripto. Naquela época, muitos estavam condicionados a talvez acreditar que era uma fase de consolidação eterna. Muitos esperavam até retrações maiores que não aconteceram. Muitos pensaram que não haveria bull run, que basicamente era a meme super cycle, o super ciclo da meme, ou com a chegada do FTF de BTC no mercado à vista, era um ciclo só de BTC. Só que agora, quem é assinante do Gema já está vendo que 5 vezes já é realidade, algumas altcoins já valorizaram até um pouco mais que isso. No entanto, eu ouso falar para os senhoritos que o melhor ainda está para ser capturado. Aquela atração vezes 20, vezes 30, vezes 40 ainda não começou. Se você acha que está jogando um jogo perigoso, que acha que está com vezes 5 arriscando esse lucro, você está redondamente enganado. A festa nem começou. Muitos ursos disfarçados de alguns de criptocéticos, outros disfarçados do tiozão lá do KKK na família, pronto para, se houver um crash no mundo cripto, dizer eu falei, muitos ursos vão ficar incrédulos com o que vai acontecer nas próximas semanas. A maioria deles vai querer entrar por pura ganância. Eles vão entrar por pura ganância. Eles vão embarcar numa Solana, porque a Solana será a capa da Bloomberg, dizendo que o mundo está vendo uma migração de tráfego de dados e riquezas de um iOS para uma plataforma, para uma força computacional descentralizada do nível de Solana. Aí, meus amigos, quando o tiozão da Petrobras começar a embarcar no mundo cripto, aí a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, porque claramente pessoas que jamais se exporiam a esse mercado começam a entrar. Aí você tem que se perguntar, quem mais faltaria entrar nesse mercado?
eu volto a repetir para os senhores. Esse jogo não é simples, a verdade é essa. Quem me acompanha aqui há bastante tempo no canal sabe que a gente já está no lucro, quem está no Gema já está lucrando bem, mas sabe que esse jogo é perigoso. É um jogo em que é mais difícil saber sair do que entrar. Muitos dos investidores criptográficos ficarão milionários só na tela. Eu vou repetir. Muitos ficarão milionários só na tela. Não terão coragem de se divorciar de uma Solana, de uma Avax. Principalmente daquelas altcoins que saíram do limbo e se valorizaram 30, 40, algumas 100 vezes. Muitos vão ter dificuldade de se desfazer. Vai ser um divórcio difícil, sim. Não precisa ser estanque. Não precisa, Renato, a Avax bateu 400, vou vender tudo. Não. Vende 20, 30%. Se ela continuar caindo e abrir um candle vendedor no semanal, aí sim, você vende a metade ou mais da metade. Vai ser sim um divórcio difícil? Vai. Eu já estou acostumado com esse tipo de divórcio. O meu primeiro divórcio muito, muito difícil no mundo cripto foi vender as minhas ETHs que eu comprei a 13, 14 dólares. Algumas eu cheguei a pagar 17, paguei caro, porque foi o máximo que eu paguei. E foi um divórcio difícil. Eu tinha feito uma projeção com base em alguns youtubers que eu acompanhava naquela época, nos idos de 2016, 2017. Eu fiz uma projeção e tinha na minha cabeça que o máximo que uma ETH poderia chegar, considerando o máximo que a ETH poderia bater, seria 700 dólares. Mas, para minha surpresa, a ETH passou de 1.300 dólares. E eu fiz a burrada de tentar recuperar o que eu não ganhei na ETH em outras altcoins. E aí, a duras penas, perdi uma bela grana. A duras penas eu percebi que depois que a BTC desenha topo, não tem cristão que faça as altcoins bombearem. Foi um ensinamento duro. Eu perdi uma quantia relevante, mas basicamente não afetou todo o patrimônio que eu amealhei comprando ETH a 14, 15, 16. Cheguei a pagar 17 dólares e vendi a 700. Consegui ter o life change da minha vida. Saí do Brasil, vim para a Europa. Só que eu aprendi a duras penas preciosíssimas lições que eu repasso para os senhores agora. Quando a BTC faz topo, nada, absolutamente nada, bombeia as altcoins para cima. Por isso que eu tô falando, quando a BTC fizer topo, a dominância é só ladeira acima. E aí, meus amigos, toda a liquidez do mundo cripto, toda aquela montanha de dinheiro de um market cap de uma Solana, de um market... Olha aqui, isso aqui, já vou falar disso, só vou botar aqui no... Já vou falar dos ganhadores e perdedores. Vou botar aqui no ranking das altcoins toda essa montanha de dinheiro. Provavelmente uma Solana vai estar com um market cap acima de 500 bi, acima de meio tri até o final do bull run. Uma Solana vai estar valendo lá 1.300 dólares, 1.200 dólares. Toda essa montanha de dinheiro, a BTC vai sugar a liquidez para ela. Agora, o que eu quero falar para os senhores é outra realidade do mundo cripto. Olha aqui, eu estava vendo as altcoins que mais se valorizaram nos últimos 7 dias. Tem uma meme coin que se valorizou 2 milhões% nos últimos 7 dias. Isso é outra... Esse é uma outra dispersão que é o jogo do tigrinho aqui do mundo cripto. Tem gente que acha que vai conseguir surfar isso aqui. Gente, isso aqui é algo absolutamente lotérico. É mais fácil vocês ganharem lá na telecena do que conseguir surfar esse 2 milhões% dessa nova meme coin Shiba Inu na Base, que nem é o Shiba Token autêntico. Aí o sujeito acha um market cap de... o sujeito olhando isso aqui, ó, ele acha que tá acertando na loteria quando a piscina provavelmente vai ser esvaziada em poucas horas, em poucos minutos. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Não entrem, não fiquem clicando aqui em gainers e losers, e ganhadores e perdedores, tentando buscar a próxima meme coin que vai bombar. Isso aqui provavelmente são piscinas bloqueadas que serão
drenadas e os senhoritos perderão tudo. Isso é outra dispersão. Tenham foco naquilo que interessa. Invistam nas altcoins corretas. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nesse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, mas facilmente vocês vão obter nas Super Large Caps 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão obter 1 vezes 20, talvez um pouco mais. E por fim, as Small Caps e Micro Caps, que são aquelas altcoins de market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das Micro Caps explodirem, vocês fazem 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Não ousem estar desembarcados. Na Seara Fática, Departamento do Tesouro norte-americano confirma que Bitcoin é sim o novo ouro digital. Pasmem, meus senhores, o último relatório da Secretaria do Tesouro norte-americano divulgou que BTC se comporta assim como um ouro digital, ostenta as qualidades de raridade e utilidade próprias do ouro, enfatiza o papel do Bitcoin como reserva de valor, destaca a crescente importância das stablecoins para a economia americana, já que hoje os principais compradores de bonds, que são títulos de curtíssimo prazo emitidos pelo Departamento do Tesouro norte-americano, são as emissoras de stablecoins. Elas não podem se expor a títulos de longo prazo, porque se alguém fizer um saque muito alto, eles precisam ter o dinheiro ali em pouco tempo. Então, as stablecoins, as emissoras, viraram ávidas compradoras de títulos de curtíssimo prazo. Vocês não ousem estar desembarcados do mundo cripto, porque essa realidade não existia nos ciclos anteriores. A tsunami de liquidez que está chegando no mundo cripto é sem precedente. Ainda na Seara Fática, Michael Saylor afirma que os Estados Unidos da América deveriam substituir todo o ouro de Fort Knox por Bitcoin. Segundo o Michael, eu gosto do Michael Saylor porque ele não tem papas na língua. Segundo o Saylor, o market cap da BTC vai chegar a 100 trilhões de dólares até meados da próxima década, talvez o começo da década de 2040. Essa é uma realidade completamente inexorável. Segundo o Saylor, a substituição do ouro por Bitcoin nas reservas do Tesouro norte-americano vai aumentar o poderio financeiro global dos Estados Unidos. Gente, o Saylor é um maximalista da BTC. Eu devo muito do meu conhecimento criptográfico seguindo os ensinamentos do Michael Saylor. Ele e o Arthur Hayes, eles são os grandes assim faróis, principalmente para o meu conhecimento criptográfico, mas ele exagera em alguns aspectos. É óbvio que o market cap da BTC vai flipar o ouro, que está lá em 15, talvez 16 trilhões de dólares. Agora, pontificar que o market cap da BTC vai para 100 trilhões, que seria basicamente 6 vezes o ouro, sei lá, 5, 6 vezes o ouro, ou mais, já é um exagero, porque a gente precisa bater 1 milhão, a BTC aí vai se comportar, vai ostentar um crescimento vegetativo de 1 milhão para 10 milhões de dólares, que levaria o market cap da BTC para algo próximo a 100 trilhões, deve acontecer ali em meados da década de 2030, sim. Mas falar em 100 trilhões de dólares no começo de 2030 talvez seja um pouco arriscado. Eu acho que o Michael Saylor, às vezes, ele... Não que ele esteja totalmente errado, já que isso é factível. É possível que o market cap da BTC bata 100 trilhões de dólares ali em 2035. Agora, dizer que vai bater ali em 2030, que no próximo ciclo, não tem a menor condição. Seria como a BTC valer 5, 6 vezes o ouro. Acho que isso não é factível para o próximo ciclo. E o mercado de NFTs explode, começa dezembro em alta e registra um volume semanal de 187 milhões de dólares. Esse é o sinal mais claro
de que a gente está em vias de presenciar aquela mega atração parabólica. E o Fed provavelmente vai decidir prosseguindo com o corte na taxa básica de juros em dezembro, mas a notícia completa não é boa. Alguns economistas estão dando conta de que o Fed abandonou a guerra contra a inflação. O Fed deverá sim cortar a taxa básica de juros em dezembro em 0,25%, mas diante do relatório de empregos da última sexta-feira e diante dos dados também do desemprego, que atingiu 4,2%, alguns críticos estão falando que o Fed basicamente não tem mais nenhum interesse em colocar a inflação dentro da meta de 2%. Parece que o Fed vai conviver com uma inflação ali até 4%, talvez 5%. A inflação não está totalmente controlada. E rebeldes sírios invadiram palácios, abriram prisões e basicamente a Rússia concedeu asilo para a família do Assad, que deixou a Síria. Gente, a população está comemorando, mas esse grupo rebelde que assumiu essa investida contra as forças sírias e acabou promovendo a saída da família Assad do poder, alguns estão comemorando cedo demais, porque esse grupo rebelde, ele é um grupo cujo chefe é essa figura aqui, o Abu Mohamed Jolani. Ele chefia um grupo jihadista. Abu Mohamed Jolani, ele chefia um grupo jihadista muito autoritário, que basicamente deve criar um sistema teocrático autoritário na Síria, jihadista. Eles são sunitas, provavelmente vão bater de frente com Teherã. Não há nenhuma esperança clara no sentido de que a Síria vá se transformar numa democracia. Basicamente, esse Abu Mohamed Jolani deve criar um regime teocrático, a exemplo do Irã. Se o Irã se meter a Síria não é como a Síria não é como um Líbano. A Síria é um extenso país territorial. A Síria, ela tem talvez 10 vezes o território de Israel. Ela tem uma extensa fronteira com a Turquia ao norte, uma extensa fronteira com o Iraque a leste, uma fronteira pequena com Israel nas colinas de Golã ao sul, com a Jordânia, uma extensa fronteira terrestre também a sudeste, e a leste com o Líbano e o Mar Mediterrâneo a sudeste. Gente, se o Irã entrar nessa confusão, é possível que haja uma balcanização também da Síria, que pode ser fragmentada em vários países. Isso é possível. E aí, meus amigos, seria uma guerra civil sem fim. A comunidade internacional vai ter muita dificuldade de reconhecer esse novo governo que deve se formar na Síria a partir da liderança desse Abu Mohamed Jolani, já que ele é considerado um terrorista não só pelas forças americanas, mas também pela maioria dos integrantes da OTAN. O que vem pela frente não é exatamente muito bom. Apesar da população estar comemorando, destruindo as estátuas e empunhando a bandeira da Síria, o fato é que vem muita confusão pela frente. Esse Jolani, se ele assumir o poder na Síria, provavelmente será mais um ditador. Meus amigos, nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu compraria a BTC e, sinceramente, correria para as montanhas. Aqui no semanal, a BTC só vai parar num patamar próximo a 120 mil dólares. É muito provável que quando a BTC comece a lateralizar entre 120 e 100 mil dólares, que seria a nossa onda 4, é muito provável que muitas altcoins de alta octanagem já tenham dobrado ou triplicado de valor. Não se assustem se uma VAX explodir para 140, 150. Eu fiz uma VAX da Solana há poucos minutos atrás. A VAX está explodindo para o topo dessa congestão, que está lá em 150. Não se assustem
se uma Kusama explodir para mais de 200, se uma BNB explodir para 1.100, é o que vai acontecer nas próximas semanas. Muitas pessoas vão se assustar com o que algumas altcoins vão fazer, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para tratar da própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.